Boa tarde a todas e a todos presentes. Boa tarde para quem está online. Eu sou Tatiane Teixeira, sou coordenadora do Serviço de Humanização do Hospital Universitário, né? E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje para dar continuidade ao ciclo de palestras do projeto Ciclo Verde. Hoje é a terceira palestra e era um tema de muita relevância no contexto atual, em que vivenciamos crises ambientais e climáticas, com a ocorrência de eventos extremos cada vez mais frequentes, e como isso se relaciona com a dignidade menstrual. A sustentabilidade e a saúde menstrual estão relacionadas e, atreladas a elas, estão as interseccionalidades, ou seja, as maneiras como gênero, raça e origem atravessam as vivências das pessoas que menstruam. Hoje, vamos fazer uma viagem através do tempo e da história, entender como os nossos métodos de gestão menstrual evoluíram e como essas mudanças refletem os desafios e as oportunidades que temos à frente para criar um futuro mais sustentável e inclusivo. Eu apresento as pessoas integrantes ao nosso projeto, né? O professor doutor José Pinhato Otoshi, que é o superintendente do Hospital Universitário, é o docente responsável pelo projeto. Camila Squarzoni Dale é professora associada do Departamento de Anatomia do ICB-USP. Mariana Suniata Andrade Miranda é antropóloga e diretora executiva da Tonquirivoa. A Albertina Luísa Daltrini Felice é dentista, professora de química e voluntária e também integrante do nosso projeto. A Vanessa Medeiros de Carvalho é geógrafa e técnica administrativa na Superintendência de Saúde da USP. E a Suzana Dalila Wutzel é assistente social do Hospital Universitário e também integrante do nosso projeto. O nosso projeto Ciclo Verde está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, ao objetivo número 3, boa saúde e bem-estar, ao objetivo 4, educação de qualidade, ao objetivo 5, igualdade de gênero, ao objetivo 12, consumo e produção responsáveis, e ao objetivo 13, combate às alterações climáticas. Nas palestras anteriores, na palestra de lançamento do projeto, nós falamos sobre a intersecção entre o projeto Ciclo Verde e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora, para dar continuidade aqui à nossa palestra, eu convido a Suzana. Bem-vinda, Su. Boa tarde a todos, tudo bem? Então, nós vamos dar prosseguimento falando a respeito de um contexto histórico e da evolução, né, da história em relação à menstruação na vida em sociedade. Vou ler um texto para vocês e ir comentando. A nossa história com a gestão da menstruação começa numa era bem antes da industrialização, onde as mulheres recorriam à natureza para gerenciar os seus ciclos. Materiais como musgos, esponjas marinhas ou lãs eram comumente usados para absorver o ciclo menstrual. Esses métodos, embora sustentáveis, né, porque retirados da natureza, eram muitas vezes limitados em termos de higiene e do que fosse prático. Uma fase intermediária anterior aos produtos industrializados envolvia o uso de cintos menstruais, uma invenção que marcou uma transição importante na gestão menstrual. Esses cintos, a gente pode ver aqui na imagem, né, eram essencialmente faixas ajustáveis que as mulheres usavam em torno do abdômen, com clips ou pinos para segurar pedaços de tecidos ou de algodão que serviam como absorventes do sangue menstrual. Esse método, ele permitia certo grau de adaptabilidade e de reutilização. Também podiam ser lavados, né? Mas ainda assim requeria uma manutenção e um cuidado muito frequente, além de não oferecer conforto e nem conveniência para as mulheres que usavam, principalmente quando, né, tinham as atividades da vida diária, cuidar das questões da sua vida, da casa, de agricultura.
Avançamos um pouco no tempo pensando no período da Revolução Industrial, um período de muitas transformações que mudou não apenas as economias mundiais, mas também a vida cotidiana de muitas pessoas, especialmente das mulheres. Nessa fase, nós observamos uma mudança dramática com a introdução dos primeiros absorventes descartáveis. Inicialmente eram feitos de algodão e de gaze, e eles marcaram o início de uma nova era de conveniência para as mulheres, permitindo maior mobilidade e liberdade, né? Ao considerarmos a história da gestão menstrual no nosso país, o Brasil, não podemos ignorar as experiências das mulheres que foram escravizadas durante o período colonial. É fundamental reconhecer os registros históricos sobre suas vidas e, infelizmente, esses recursos são limitados, especialmente no que se refere às práticas íntimas, como gestão da menstruação. Apesar disso, baseado no que sabemos sobre condições de vida desse período, é possível inferir que as mulheres escravizadas tinham que usar métodos extremamente rudimentares e improvisados e muitas vezes inseguros para sua saúde. Considerando, né, essas restrições de recursos e falta de privacidade, de autonomia sobre seus próprios corpos, essas mulheres possivelmente recorriam a soluções práticas disponíveis no ambiente em que elas estavam inseridas. Isso incluía, por exemplo, o uso de tecidos grosseiros, de sobras de materiais, que eram os recursos acessíveis dentro desse contexto de escassez, de precariedade e de necessidade que elas tinham. Esses materiais eram utilizados de maneira similar, mesmo por mulheres em situações de pobreza, não escravizadas, mas mulheres em situação de pobreza nessa sociedade colonial. Além disso, essas práticas culturais e conhecimentos tradicionais africanos, por exemplo, de ervas ou de outros materiais naturais, também poderiam ser parte da sua gestão menstrual, né? Apesar das restrições e das dificuldades em relação às condições de vida. Essas práticas, elas eram profundamente influenciadas pelas dinâmicas de poder e pela brutalidade desse regime escravocrata, que impunha, né, diversas, numerosas limitações à vida dessas mulheres. Quando a gente discute esses aspectos, buscando compreender não apenas a evolução dos produtos menstruais, mas também a importância de considerar como as desigualdades sociais, raciais, moldam as experiências de saúde feminina, né? Isso fala para a gente, então, né, além dessa experiência de como é que essa situação da menstruação era gerida por essas mulheres dentro dos parcos recursos que elas tinham, mas também fala para a gente dessa experiência do Brasil em relação a isso e de mais uma vez o quanto as desigualdades sociais e aqui de raça também influenciam essa experiência. E isso nos lembra um lembrete bastante importante de como abordagens mais inclusivas e conscientes em relação a soluções sustentáveis e respeitosas para a gestão menstrual são necessárias ainda hoje, né? Outro aspecto importante que a gente gostaria de trazer aqui para vocês e para essa discussão é em relação a mulheres e o mercado de trabalho. No Brasil, as transformações no papel da mulher na sociedade foram um processo gradual e que se intensificou com a urbanização e o processo industrial ao longo do século XX. À medida que as cidades brasileiras cresciam e as indústrias se expandiam, muitas de nós começamos a ocupar espaços até então dominados majoritariamente por homens. Isso exigiu muitas adaptações significativas, não apenas nos locais de trabalho, mas também em nós mulheres que gerenciávamos aspectos íntimos da nossa vida, como a menstruação. Né? Em outros termos, é diferente você estar restrita, né, ao ambiente doméstico, ao ambiente de casa, e aí quando as mulheres têm uma entrada importante no mercado de trabalho, elas passam a circular em outros ambientes, elas vão ter que gerar, por exemplo, o ciclo menstrual, que acontece mensalmente, em outro ambiente, no aspecto do trabalho, né? Então, elas devem ter acesso a itens de higiene, a banheiro, a locais adequados para fazer as trocas, enfim, isso traz uma nova perspectiva aí para essa situação da menstruação. Com o aumento da participação feminina como força de trabalho, a necessidade de soluções práticas
versáteis para a gestão menstrual se tornou mais evidente. Então, se intensificou, né, a produção e a circulação desses absorventes descartáveis, e que inicialmente foram introduzidos como uma novidade importada, ganharam popularidade, né? Por quê? Porque ofereceram uma solução que permitia maior liberdade, mais conveniência, mais conforto e menos preocupações durante o ciclo menstrual, né? O que, como a gente falou, né? O que se usava antigamente eram os panos, né? E os panos precisavam de uma gestão em relação a esse recurso, ambiente, estar no ambiente fora de casa, se vazasse, se precisasse limpar, que você não tinha como se você tivesse dentro da sua casa, né. Então trouxe essa liberdade. No entanto, é importante reconhecer que essas mudanças também trouxeram desafios. A disponibilidade de absorventes descartáveis não era universal, quer dizer, não era para todos, e muitas mulheres, especialmente as mulheres mais pobres e das áreas rurais, continuaram a enfrentar grandes dificuldades de acesso a produtos de higiene menstrual adequados. Isso destacou uma divisão socioeconômica que persiste até hoje, onde a gestão menstrual ainda é uma questão de desigualdade e de acesso a direitos humanos e de direitos agora menstruais. O aumento da consciência também sobre os impactos sociais e ambientais dos produtos descartáveis também nos levou, né, e aí uma das questões aqui que a gente trata é a questionar o absorvente descartável como uma solução, que por um lado ele teve, né, como a gente já citou, esse impacto em relação à liberdade, à conveniência e de um conforto para a mulher, de outro, o impacto ambiental enorme desse item que demora muitos anos, né, para se degradar no ambiente e que contamina o ambiente pelos químicos, pelo material que ele é feito, né. E hoje, nos anos recentes, em função, né, de todos os transtornos ambientais causados pelo uso abusivo, né, de plástico e de outros insumos pouco sustentáveis, a gente percebe, né, que existe uma busca importante de alternativas sustentáveis e acessíveis a todas as mulheres, e que isso é uma questão chave em nossa discussão a respeito de saúde menstrual. Isso reflete esse movimento mais amplo em busca de equidade, saúde e sustentabilidade. Ao refletirmos sobre essas transformações, observamos que o papel das mulheres na sociedade brasileira e na gestão da menstruação é profundamente interligado, né? Esse é um tema do feminino, né? As mudanças que nós promovemos hoje para melhorar a gestão menstrual e gestão de saúde individuais e também coletivas visam construir uma sociedade mais justa e sustentável para todos nós que vivemos aqui. Então, gente, diante disso, nós vamos continuar falando. Agora eu chamo a minha amiga Vanessa para dar seguimento e agradeço a atenção. Obrigada, Su. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela atenção, pela presença. Continuando aqui a fala da Suzana, né? A adoção em larga escala dos absorventes descartáveis, ela trouxe uma conveniência para a vida diária das mulheres, mas também deu início a um problema complexo de sustentabilidade ambiental e responsabilidade industrial. Esses produtos, que podem levar até 400 anos para se decompor, são um exemplo claro do legado duradouro do nosso padrão de consumo sobre o planeta. Um dos principais impactos ambientais desses produtos está na sua produção, que exige grandes quantidades de recursos naturais, como algodão, que é uma das culturas mais tratadas com pesticidas no mundo, e plásticos, que são derivados de recursos não renováveis, como o petróleo. O processo de fabricação gera uma quantidade enorme de emissões de gases de efeito estufa, e além de consumir quantidades vastíssimas de água e energia. Além disso, o modelo de produção industrial, ele favorece cadeias de baixo custo de produção. E isso, muitas vezes, à custa de práticas ambientais sustentáveis, responsáveis. Essa abordagem, que é focada em maximizar eficiências e reduzir custos, ela pode perpetuar o uso de materiais e métodos prejudiciais ao meio ambiente,
E o resultado são produtos que, uma vez descartados, só contribuem para o aumento exponencial no volume de resíduos nos aterros e que acabam sendo prejudiciais ao meio ambiente. E, frequentemente, eles acabam como poluentes em rios e oceanos, afetando os ecossistemas, a vida marinha, que muitas vezes ingere esses materiais, confundindo com alimento. A presença dos produtos químicos nocivos também é um outro problema enorme. Essas substâncias que são resultantes de processos industriais de branqueamento dos materiais, e a produção do plástico, ela representa riscos potenciais à saúde, e muitos estudos associam ao surgimento de cânceres, de tumores, enfim. Essa realidade, ela nos obriga a considerar alternativas sustentáveis e responsáveis de consumo e de produção. Nós precisamos repensar não apenas os produtos que escolhemos, mas também como eles são feitos. E, além disso, incentivar a indústria a adotar práticas sustentáveis, desenvolver produtos que se alinhem com os princípios ambientais e de saúde pública. Isso é crucial. Alternativas como absorventes reutilizáveis, coletores menstruais, produtos biodegradáveis, eles não são apenas opções mais sustentáveis, mais verdes, mas eles pressionam a indústria a inovar em direção a um futuro mais sustentável, adotando materiais e processos que sejam menos prejudiciais e que impactam menos o ambiente, e não só o meio ambiente, né, a saúde de toda a sociedade. Agora, nessa apresentação, nesse quadro que tem aqui compartilhado, nós temos aí uma sequência de imagens que mostram o legado ambiental dos absorventes descartáveis. Esse é um cálculo que foi feito considerando os ciclos menstruais de 5 dias, em que se utilizam 15 absorventes a cada ciclo ao longo de 35 anos, em média, né? Vamos considerar aí dos 15 aos 35 anos, mas isso é apenas uma média. Nós sabemos que tem muitas mulheres, pessoas que menstruam, que iniciam a menstruação muito antes disso, às vezes com 9, 10 anos, e que terminam de menstruar também num período mais tardio ou antecipado, enfim, esse período de 35 anos é uma média. E imagine-se que hoje é o dia 1 do ciclo, né? E se começa a utilizar os absorventes hoje, com uma média ali de 3 absorventes por dia. Esse número também está subdimensionado, né? Porque é uma média. Em 5 dias, já terão sido 15 absorventes descartados. Absorventes de materiais plásticos, de materiais com químicos nocivos ao meio ambiente e ao nosso corpo. Em 1 ano, já serão 180 absorventes descartados. Ao longo de 35 anos, são 6.300 absorventes descartados. E aí, na próxima tela, em 400 anos, todos esses 6.300 absorventes que uma mulher utilizou ao longo de sua vida, eles ainda estarão no planeta. E agora, vamos pensar em milhões de mulheres utilizando absorventes descartáveis ao redor do mundo. O que fazer? É um futuro bastante preocupante, não é? Mas é justamente sobre isso que estamos tratando aqui. Foi essa reflexão que despertou a motivação de nós desenvolvermos esse projeto. E nós temos alternativas sustentáveis já disponíveis, que são absorventes de pano, são absorventes inspirados nos tradicionais paninhos de menstruação, mas eles são hoje com materiais mais adequados, mais seguros, não são feitos de sobras de tecido, são materiais mais adequados para o contato íntimo com a pele da mulher, e também para absorção segura e que possibilite uma vida ativa no trabalho, no meio familiar. Além disso, temos também calcinhas absorventes agora. Essas calcinhas, elas permitem que a pessoa utilize sem a necessidade de utilizar um absorvente adicional. Ela é mais ideal para períodos iniciais ou finais ali da menstruação, em que o volume não é tão grande.
Para esses momentos de volume maior, nós temos ainda os coletores menstruais, que são copinhos feitos de silicone, de material seguro para o contato com o corpo humano, e eles coletam o sangue menstrual dentro do corpo da mulher, e eles podem ficar ali até 12 horas coletando sangue, isso depende muito do fluxo de cada pessoa. E tem também absorventes descartáveis biodegradáveis, que são uma solução justamente mais próxima dos absorventes descartáveis clássicos, que permitem aí que sejam trocados e descartados, e utilizados com maior dinamismo na vida cotidiana das mulheres, e com um impacto menor do que os 400 anos que levam para degradar os absorventes descartáveis clássicos. Esses absorventes biodegradáveis, eles podem variar aí no tempo de degradação de 6 até 18 meses, ele não é de uma degradação imediata, mas está bem longe dos 400 anos que os absorventes clássicos até então levam para se decompor. Um outro aspecto que eu quero destacar aqui nessa apresentação é sobre o racismo ambiental e o impacto nas comunidades vulneráveis das crises ambientais e das mudanças climáticas, né, a realidade das periferias urbanas e a desigualdade no acesso aos produtos de saúde menstrual. Quando abordamos essa questão da saúde menstrual, é essencial reconhecer que o acesso, especialmente aos produtos menstruais, especialmente aos produtos sustentáveis, ele é profundamente desigual. E em muitas comunidades vulneráveis, não apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, o acesso a esses produtos que são essenciais para a saúde da mulher e das pessoas que menstruam, ele é severamente limitado. E isso não é só uma questão de ser inconveniente, não é? Mas é uma questão de justiça social e de equidade. Nessas comunidades, muitas mulheres, meninas, têm pouco ou nenhum acesso a produtos menstruais sustentáveis. E além deles serem sustentáveis, né, eles têm ainda um aspecto, uma camada adicional de relevância nessas comunidades, pois eles são uma alternativa mais econômica a longo prazo, não é? Então, isso acaba incluindo as mulheres na questão da gestão mais saudável e acessível aos produtos menstruais. Nessas mesmas comunidades, que são frequentemente as mais impactadas pelos eventos climáticos extremos, pelos problemas ambientais, que são intensificados pelas mudanças climáticas globais, como inundações, deslizamentos de terra, outros desastres naturais, eles tendem a ocorrer com maior frequência e severidade em áreas com infraestrutura urbana deficiente. E esses eventos, eles representam um risco imediato à vida e à saúde, mas, além disso, eles também exacerbam as dificuldades de acesso aos produtos de higiene básica, incluindo os produtos menstruais. A deficiência na infraestrutura urbana nessas áreas, ela não é um problema isolado, e ela está intrinsecamente ligada à incapacidade de responder efetivamente a esses eventos ambientais e sociais. É importante ressaltar que muitas dessas comunidades são compostas majoritariamente por pessoas pardas e negras, o que nos leva a uma reflexão sobre o racismo ambiental. Essa desproporcionalidade, ela não é coincidência, ela é o resultado de um longo processo histórico de segregação e marginalização. E as desigualdades no acesso a infraestruturas adequadas e serviços essenciais, incluindo a gestão da saúde menstrual, são um claro reflexo de como o racismo se manifesta em políticas e práticas ambientais. Assim, ao nos empenharmos em melhorar a gestão menstrual, nós devemos também lutar por políticas públicas que abordem essas desigualdades estruturais. Isso significa promover não apenas a disponibilidade dos produtos menstruais, mas também o fortalecimento da infraestrutura, dos sistemas de apoio que protegem as comunidades mais vulneráveis, dos impactos mais severos, dos desafios ambientais sobre essas regiões, sobre essas áreas mais vulneráveis.
Nós estamos nos aproximando aqui do final dessa apresentação. Eu gostaria de convidá-los a visitar o nosso Instagram, o nosso site, e no site de fazer o download em PDF da nossa cartilha. É uma cartilha que contém todo o conteúdo que foi pesquisado, discutido e debatido pelo nosso grupo. Nós gostaríamos também de agradecer a parceria que foi desenvolvida com a Escola de Aplicação da USP, onde nós realizamos uma oficina e está programado para realizarmos mais uma, com alunos do 5º ano. Também a parceria com a UBS São Remo. Na UBS, nós realizamos algumas visitas para realizar convites às mulheres da comunidade São Remo, que é aqui vizinha ao Hospital Universitário, para serem incluídas nesse debate. Eu acho que, principalmente, as comunidades vulnerabilizadas são as maiores interessadas nesse debate. Também agradeço às líderes comunitárias da São Remo. Nós temos algumas atividades programadas, oficinas com mulheres da São Remo, no espaço da São Remo. Isso foi uma parceria que vai fortalecer muito o impacto do nosso projeto, essa possibilidade de nos aproximarmos e trocarmos essas reflexões com essas mulheres. E, por favor, visitem nosso site, nosso Instagram e acompanhem as atividades que estão sendo realizadas e que ainda serão. Esse projeto ele ainda está em andamento, em execução, e gostaríamos muito que o alcance fosse o máximo possível para que tudo isso que está sendo discutido e debatido não fique aqui restrito dentro da universidade, mas que tenha proporções muito maiores. Muito obrigada.